Saudações filosóficas, neste vídeo vamos continuar a ler e a interpretar as cartas a Lucílio de Séneca e hoje vamos interpretar a carta número 110. Esta carta é relativamente longa, por isso alguns aspectos vão ter de ser abreviados para que o vídeo não fique demasiado chato. Séneca começa logo por dizer a Lucílio: estou-te saudando da minha quinta de Numento. E nós ficamos a pensar, então Séneca tinha uma quinta? Tinha. Séneca era um homem rico, era um homem abastado. E claro que isto pode parecer um pouco incoerente quando nós lemos páginas em que Séneca recomenda o desapego, o despojamento, enfim, uma vida simples, uma vida sem grande luxo, nem ostentação, etc. Bom, mas uma coisa não colide com a outra. A pessoa pode possuir muitos bens e não estar apegado a eles. Portanto, fica aqui este reparo para evitarmos uma argumentação ad hominem, enfim, dizendo que Séneca não tem nenhuma legitimidade para nos recomendar o desapego. De seguida, Séneca deseja a Lucílio que os deuses lhe sejam propícios e acrescenta que não pode deixar de gozar do favor benevolente dos deuses quem consegue estar em paz consigo mesmo. Esta é uma ideia muito importante, porque quer os deuses existam, quer não, é óbvio que a pessoa que vive em paz consigo mesmo, à partida, é como se gozasse do favor dos deuses, ou pelo menos os deuses não se metem com quem vive em paz consigo mesmo. Aliás, Séneca acrescenta o seguinte: quer beneficiemos de proteção particular, quer estejamos entregues a nós próprios e à fortuna, não é possível lançares a alguém uma imprecação mais terrível do que desejar-lhe que esteja de mal consigo próprio. Parece que a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é estar mal consigo própria, é viver em conflito. Aliás, é bem provável que o inferno, enfim, de tantas tradições religiosas ou esotéricas, seja exatamente esse estado de conflito consigo mesmo. Um estado em que a pessoa vive com sentimentos de culpa, com sentimentos de cisão interior, exatamente porque não está em paz consigo mesma. E depois Séneca acrescenta que não há razão para desejares a alguém que consideres digno de punição que os deuses lhe sejam hostis, porque esse alguém pode contar, isso te garante, com a hostilidade divina, mesmo se aparentemente beneficia do seu favor. Portanto, estar em conflito consigo mesmo será o pior que há e, no fundo, estar em paz consigo mesmo talvez seja o melhor que pode existir, talvez seja, no fundo, a salvação, a pacificação, enfim, a conquista da serenidade e da tranquilidade. De seguida, Séneca vai dizer algo que é muito vulgar, que há males que vêm por bem e, além disso, também há bens que vêm por mal. Ele diz: muitos males são-nos mais benéficos do que prejudiciais. Quantas vezes um pretenso desastre não foi a causa inicial de uma grande felicidade? Quantas vezes também uma conjuntura saudada com entusiasmo não constituiu apenas um passo em direção ao abismo? Por isso não convém a pessoa dizer isto é mau ou isto é bom, justamente porque ela não sabe o que é que vem depois. Em seguida, Séneca vai refletir sobre a morte. Ele diz: a própria queda, aliás, não tem em si mesma nada de mal, se tomares em consideração o limite para lá do qual a natureza não pode precipitar ninguém. Portanto, Séneca defendia que em certas situações, portanto, em casos extremos, sobretudo se a vida já for incompatível com o exercício da virtude, justifica-se uma saída voluntária da vida. Bom, como não se pode usar aquela palavra que começa com sui e acaba com sídio, dizemos então que Séneca defendia essa hipótese. Enfim, num caso extremo, casos em que, de facto, o exercício da virtude já não é possível. Obviamente que a maior parte dos filósofos
não seria favorável a este ponto de vista, mas Séneca e os estoicos efetivamente defendiam essa opinião. E então Séneca conclui essa ideia dizendo: vale bem a pena privarmos-nos de duradouras alegrias a troco de não sentirmos duradouros receios. É uma ideia possível, embora também altamente discutível. Em seguida, Séneca vai-nos dizer, ou vai dizer a Lucílio, de que modo é que nós podemos superar o medo. Diz que não há razão válida para temeres o que quer que seja. O medo, no fundo, não se justifica em situação nenhuma. Basta que nos decidamos a abrir bem os olhos para verificarmos como é diminuto, incerto e inofensivo aquilo que receamos. Portanto, o medo é uma construção nossa e não se justifica em situação nenhuma, diz-nos Séneca. E vai citar uma frase de Lucrécio que diz que, tal como as crianças no meio da escuridão tremem de medo de tudo, ou tremem com medo de tudo, assim nós tememos em plena luz. As crianças temem no meio do escuro, nós tememos mesmo no meio da claridade. Então, o que é que podemos fazer para superar o medo, esse sentimento perfeitamente injustificável? Desde logo, adquirindo o conhecimento das coisas divinas e humanas, um conhecimento interiorizado e não meramente superficial, portanto, um conhecimento vivido, um conhecimento significativo e não meramente de caráter intelectual. Meditarmos nessas ideias já adquiridas, comprovarmos a sua validade pela nossa própria experiência, cá está a dimensão prática do conhecimento, investigarmos o que é bom e o que é mau, e a que coisas se atribui falsamente um ou outro destes adjetivos. Averiguarmos em que consiste o bem e o mal éticos e, finalmente, saber o que é providência. Portanto, Séneca, como os estoicos, achava que o mundo é regulado e governado por uma providência, daí também a ideia de destino, a ideia de que, no fundo, todos os fenómenos têm uma razão de ser e, enfim, o ser humano também fará parte desse conjunto universal que está dirigido por uma providência. Em seguida, diz também que há um aspecto muito importante que nós devemos desenvolver para superar de vez o medo. Sermos atraídos a lançar os olhos para lá do universo, a ver por onde ele se dirige, de onde proveio e qual o termo para onde caminha velozmente este nosso mundo. Nós, todavia, afastamos o espírito desta contemplação divina para o rebaixar ao vil serviço da avareza. Portanto, esta espécie de contemplação do universo, dos limites ou da ausência de limites do universo é, no fundo, uma forma de elevar a alma, de elevar o espírito para lá da vulgaridade do nosso mundo, e isso ajuda amplamente a superar o medo e os receios cotidianos. Outra ideia que Séneca desenvolve nesta carta tem que ver com a distinção entre o necessário e o supérfluo, e diz a Lucílio, enfim, aprende a fazer tu próprio a distinção entre o necessário e o supérfluo. O necessário tê-lo-ás sempre à mão, ao passo que o supérfluo exigirá de ti um contínuo e total empenhamento. É um bom critério. Portanto, aquilo que exige demasiado esforço provavelmente é supérfluo. Aquilo que não exige grande esforço é o necessário. E vai também falar a respeito, por exemplo, da alimentação, dizendo coisas que não são politicamente corretas e que não convém dizer, por exemplo, numa televisão. Ele diz que não são precisos requintes para encher o estômago. Que diferença faz o que lá se mete
se tudo quanto lá entra é para sair depois. E temos aqui uma outra frase que, enfim, é um pouco pesada. Diz: para desprezar o prazer da mesa, nada melhor do que ver em que se transformam os alimentos. Bom, lá está. São frases que não é muito conveniente citar naqueles programas, enfim, gastronómicos que surgem nas televisões. Em seguida, Sêneca vai apresentar a Lucílio algumas palavras de um tal Átalo, que foi, ao que parece, mestre de Sêneca. Essas palavras ocupam cerca de 2 páginas. Essencialmente trata-se de uma reflexão sobre a riqueza e sobre a exibição de tesouros, exibição de riqueza, algo que Átalo considerava ser uma atitude ridícula. Aliás, ele perguntava: para que serve tudo isto, senão para excitar ainda mais as já violentas ambições dos homens? Para que serve toda esta ostentação da riqueza? É para aprender o significado da avareza que toda esta multidão aqui afluiu. Portanto, está a referir-se a uma situação em que assistiu à exibição em cortejo dos preciosos tesouros de Roma. Enfim, e continua na parte final dessas palavras de Átalo, é dito o seguinte: terás de despojar-te de todo o desejo se quiseres rivalizar com Júpiter, que não conhece desejo algum. É altamente discutível dizer que Júpiter não conhece desejo algum. De acordo com a mitologia, sabemos que Júpiter, ou Zeus, tinha efetivamente muitos desejos e provavelmente bem mais do que o comum dos mortais. Em todo o caso, percebemos a ideia, no fundo, a pessoa que se despoja de todo o desejo acaba por conquistar uma certa libertação, uma certa tranquilidade que, obviamente, o comum dos mortais não possui. Então, para fechar a carta, Sêneca diz: esta é a lição que Átalo nos deu a nós e a natureza dá a todos os homens. Se te dispuseres a meditar assiduamente nela, conseguirás ser feliz, em vez de parecê-lo, e sê-lo aos teus próprios olhos e não aos dos outros. Portanto, o importante é que sejamos felizes aos nossos próprios olhos, segundo os nossos critérios, e não segundo os critérios dos outros. A felicidade, se alguma felicidade existe, não é aquela que se sente por comparação com alguém, mas sim aquela que é, no fundo, autossuficiente, aquela que se vive independentemente do que os outros pensem, do que os outros deixem de pensar. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários e até à próxima.